Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui. Não é fácil, não é? Mas, por isso, eu agradeço a confiança do pastor José, agradeço a confiança de toda a igreja. Espero que seja uma palavra edificante que possa falar aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, nós falamos até agora sobre 4 solas. Os irmãos se recordam quais são? Solus Christus, sola Scriptura, sola Gratia e sola Fide. E nós vimos que estes solas, eles são somentes, são palavras em latim que significam somentes. Não é? Significa que eles são autossuficientes ou eles não precisam de complemento. Quando nós falamos sola Scriptura, por exemplo, nós dizemos que só a Bíblia, só as Escrituras são a nossa fonte única de verdade e acesso ao Pai. Não é preciso um manual de interpretação bíblica, não é preciso um comentário de algum teólogo para nos ajudar a interpretar. Só a Bíblia é suficiente, só ela basta. E essa mesma relação nós encontramos com os outros termos. Quando dizemos solus Christus, somente Cristo salva. Quando dizemos somente a graça, foi só por graça e mais nada, não foi por obras. Quando nós dizemos somente a fé, só a fé em Cristo e mais nada. E esses pontos doutrinários foram essenciais para a reforma protestante, aquilo que nós chamamos de reforma protestante. A reforma não tinha o objetivo de romper inicialmente com a Igreja Católica, o objetivo era, como o próprio nome diz, reformar, realinhar a Igreja nos caminhos corretos, nos caminhos segundo a Bíblia. Não é? Os reformadores, grande parte deles, para não dizer todos, eram de alguma forma ou de outra vinculados à Igreja Católica, tinham seus estudos em meio eclesiástico, e por isso olharam para a Bíblia e olharam para a Igreja e falaram: algo não está certo, algo não bate. Nós ouvimos, por exemplo, logo no primeiro domingo, sobre as indulgências. Foi trazido pelo pastor Assis. E no fundo, o que são as indulgências? O que eram as indulgências? As indulgências eram títulos que muitas das vezes eram comprados com dinheiro das economias da vida inteira. Era muito caro. E eles prometiam salvação de outros que você comprava para um, e remissão de pecados. Esses excessos nós vimos que foram sendo acrescentados ao longo da história da igreja justamente, como vimos no domingo passado, para financiar grande parte das obras, das construções, das maravilhas que foram feitas ao longo da história. Foi através de muito dinheiro arrecadado desta forma que as grandes igrejas, basílicas, catedrais foram construídas. Mas, meus irmãos, se vocês repararem bem, todas essas doutrinas que foram sendo acrescentadas, elas tiram o foco de Cristo. Todas elas. Quando nós dizemos, por exemplo, que a indulgência é necessária para a salvação, por exemplo, nós dizemos que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Nós dizemos que é preciso ali, ok, Jesus salva, mas é preciso ali um complemento financeiro, é preciso ali alguma penitência, é preciso algum tipo de... Jesus precisa ali de uma ajuda? Claramente não, né, meus irmãos? Claramente não. Enquanto todas essas doutrinas foram sendo acrescentadas ao longo da história da igreja, os solas apontavam para Cristo. Todos os 4 que nós vimos até agora, por exemplo, apontam para Cristo. Solos Christus leva o próprio nome, somente Cristo. Sola Escritura, quando nós analisamos as Escrituras do início ao fim, elas apontam para Cristo. Se pudéssemos sintetizar a Bíblia rapidamente, nós poderíamos dizer Jesus Cristo. Em graça, nós vimos que a salvação foi um ato de graça. E como o próprio pastor Eliel disse quando trouxe essa mensagem, foi um ato de graça, mas não foi barato. Foi mediante o sangue do Filho. Quando dizemos só a fé em Cristo, foi em Cristo e mais nenhum outro. E por isso, todos esses 4 solas, quando nós chegamos no 5º sola, que é o nosso tema de hoje, o 5º sola aparenta ter um caráter até mesmo conclusivo dos outros 4. Mediante todo o relato da criação, queda, redenção e consumação, tudo é um ato de Deus para a glória dele mesmo. Somente a Deus glória. Ninguém mais é digno de honra e glória. Nós vimos isso, por exemplo, em Apocalipse 4:11, que diz:
Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Vejam, o contexto aqui é de glorificação a Deus, porque Ele é o Criador de tudo. Glória a Deus porque Ele criou tudo, criou o universo, criou as estrelas, criou a natureza, criou tudo, criou até, inclusive o ser humano. Mas certamente, meus irmãos, há mais motivos que nós podemos e devemos glorificar a Deus. Em Neemias 9:5, os israelitas estão num momento de profunda reflexão e de confissão de seus pecados. Eles estavam ali reconstruindo os muros de Jerusalém, paralelamente nós temos a reconstrução do templo, mas eles estão olhando para si como povo e pensando, nós deixamos Deus de lado. Nós, como povo, abandonamos a Deus. Vejam o que diz. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hasabneia, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Vejam, novamente, eles estão olhando para os seus pecados, para as suas iniquidades, e em contraponto estão glorificando a Deus. Senhor, mesmo nós temos negado o Senhor ao longo da história, os nossos pais cometendo pecados, o Senhor permanece do nosso lado. Glória a Deus por isso. Essa palavra, glória, é muito curiosa. A gente não pode deixar de dar glória a Deus. Se há alguém que nós não podemos falhar na glória, é Deus. E essa palavra glória é curiosa porque nós não usamos ela no nosso dia a dia, a não ser em contexto religioso. Nós não dizemos, meu irmão, vou dar glória para o seu trabalho, ou glória a você, meu irmão. Mas a verdade é que nós glorificamos coisas o tempo inteiro. Nós glorificamos as coisas, os bens materiais, quando nos preocupamos mais com as coisas terrenas do que com a obra de Deus. Quando os nossos objetivos se encerram em adquirir alguma coisa, alcançar alguma meta, algum objetivo, você passa a ser refém daquilo e a sua boca só fala sobre aquele assunto. Nós glorificamos esposas, esposos, namorados, filhos. E às vezes, para não dizer grande parte, nós glorificamos a nós mesmos. Nós glorificamos a nós mesmos quando colocamos os nossos interesses em primeiro lugar e fazemos de tudo para alcançá-los. Não é à toa, os irmãos já devem ter ouvido isso, que não existe ateu. Que no fundo, ateu significa não ter Deus e o Deus do ateu é ele mesmo. Está disposto a fazer tudo pela sua vontade, pelo seu prazer. Agora, Paulo nos alerta justamente sobre nós darmos a cada quem o que merece. Vejam, em Romanos 13:7, o contexto aqui, só para não tirar de contexto, Paulo está falando da relação do cristão com o governo. Mas vejam bem como é feita a separação. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Vejam, essas duas primeiras palavras parecem estar bastante conectadas, imposto e tributo. E temor e honra, também, outras palavras. Essa dualidade, vejam essa dualidade, meus irmãos. Essa mesma dualidade nós encontramos em Mateus 22:21, por exemplo, quando Jesus diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Significa que há coisas que nós destinamos exclusivamente a Deus e há coisas que nós investimos ou gastamos tempo aqui na Terra. Nosso Deus é merecedor de toda a honra e toda a glória. Honra a quem honra merece. O nosso Deus não é merecedor de pouca glória, não é merecedor de metade da glória. O nosso Deus é merecedor de toda a glória. Nós devemos atribuir ao Senhor 100% da nossa salvação. Um pouco antes, em Romanos 11:33, nós lemos do 33 em diante. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Novamente, vejam aqui, o motivo de dar glória a Deus é porque os seus planos, os seus caminhos são insondáveis. A nossa mente humana jamais conseguiria compreender aquilo que Deus tem nos seus planos, na sua mente. Agora, vejam um contraponto sobre o que Deus diz sobre o nosso conhecimento. 1 Coríntios 3:19 diz, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus.
Meus irmãos, Deus não chama os que aqui se dizem sábios. Ele não chama os que aqui se dizem fortes, os que se dizem poderosos, os que se dizem influentes. Nós sabemos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem para os fragilizados, é uma mensagem para os doentes, para os aflitos. Deus não chama os sábios. Até porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Vejam, 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Veja essa inversão. Nosso evangelho não é um evangelho para valorizar aqueles que são grandes. Isso significa que, por mais que nós estudemos, por mais que nós nos dediquemos a estudar a Bíblia, aliás, as coisas do mundo, perdão, nós jamais conseguiremos entender ou chegar perto do conhecimento de Deus. A sabedoria de Deus não cabe na mente humana. E a sabedoria humana é tolice para Deus. Como que nós vamos nos vangloriar de alguma coisa? 1 Coríntios 1, 21 diz o seguinte: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Loucura da pregação. Não é pelo empenho do homem, não é por obras. Nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo e nada mais. Nós não devemos nos atrever a roubar a glória que é dele. Foi através da misericórdia do Pai que você escolheu vir a Ele. Foi um ato de mérito de Cristo que convenceu o seu coração duro, não o seu. Nós não temos a nossa parcela na salvação, você não ganha nenhum troféu por isso. Agradeça a Deus por ter enviado o seu Filho. Basta. Nada deve roubar a glória de Deus. Esse tema é o tema que os reformadores chamaram de soli deo gloria. E a questão na época não era se Deus agiu de graça ou se Cristo salva. A questão era qual que era a porcentagem da salvação que correspondia a Deus, ou a porcentagem de glória que nós damos a Deus. Meus irmãos, dentro deste contexto surgiu uma doutrina chamada pelagianismo. Essa doutrina do pelagianismo dizia que nem todo mundo nasce sendo mal. O homem é moralmente neutro, capaz de, sozinho, por sua própria escolha, ser salvo. Essa doutrina dizia que todo homem é responsável pela sua própria salvação e, portanto, não necessita da graça divina. Não precisa nem dizer, meus irmãos, o porquê que essa doutrina foi rechaçada logo de cara pela Igreja Católica. Né? Depois vieram os semi-pelagianos, que diziam que o homem também tem, certamente Cristo salva, mas o homem também tem sua parte ali. Os semi-pelagianos não criam na doutrina da depravação total. Ele dizia que o pecado inicial implicara somente a Adão e que não foi passado. Isso não é bíblico, meus irmãos. Nenhum semi-pelagiano pode dizer de coração soli deo gloria. Um semi-pelagiano vai dizer somente Cristo salva, mas a minha obra é essencial. Meus irmãos, não é preciso dizer o porquê que isso é problemático. Não é? Eu já vi várias vezes aqui mesmo na igreja isso sendo contestado, né? Isso sendo devidamente posto como errado, não é por obras de modo nenhum, para que ninguém se glorie. A questão aqui não é dizermos apenas glória a Deus, é dizermos somente a Deus glória. E tendo isso, nós vamos iniciar com o primeiro conceito, que é Deus é glorioso por si mesmo. Faz parte da natureza dele. Ele é glorioso simplesmente por quem ele é. Vejam Salmos 24, 7. 7 e o versículo 10 também. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória é um conceito que está intrinsecamente relacionado com Deus. Vejam agora, quando Deus ordena a Abraão para deixar a sua terra. Reparem no que diz Gênesis 12, versículo 1 a 4.
Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nos versículos 2 e 3, nós temos as promessas. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, por todos os povos da terra serão abençoados. Meus irmãos, sabe o que acontece no versículo 4? Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Sabe por quê? Porque quem lhe ordenou foi o Rei da Glória. Não se contesta o Rei da Glória. Não se diz, Deus, veja bem, né, longe. Não vou. Será que não tem um plano mais fácil? Não se contesta o Rei da Glória. Quando nós dizemos somente a Deus glória, significa que nós estamos rendidos ao plano dele. E reconhecemos que os planos dele são melhores que os nossos. Moisés, em Êxodo 33, pede a Deus para ver a sua glória. Vejam, Êxodo 33, a partir do versículo 18. Então disse Moisés: peço-te que mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Vejam, Deus não tem costas, meus irmãos. Mas o que Deus quer dizer aqui é: vou te mostrar um pouco da minha glória. Uma faísca, uma coisinha da minha glória. Algo que você consiga ver e não morrer. Vejam como Deus é maravilhoso. Até para manifestar a sua glória, Ele se preocupa conosco. Se preocupa para que nós não morramos. Ele mostra um pouco porque ele sabe que se nós víssemos toda a glória, certamente pereceríamos, certamente morreríamos. Ele manifesta a sua glória de maneira segura para que nós possamos testemunhar a sua grandeza. Sabe, outra vez que Deus agiu de maneira tão maravilhosa, mostrando a sua glória para nós de maneira visível para que nós possamos compreender, quando ele enviou o seu Filho encarnado aqui para habitar no meio de nós. Vejam Filipenses 2,7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Vejam, Jesus não precisava, Deus não precisava ter enviado o seu Filho, ele era glorioso por si mesmo. Para quê? Mas ele agiu de graça e misericórdia conosco, enviando o seu Filho para habitar no meio de nós. E mesmo assim, houveram pessoas que o rejeitaram. Mesmo Jesus, mesmo Deus tendo essa preocupação de nos enviar o seu Filho em maneira humana, não resplandecendo a sua glória, como nós vemos, por exemplo, no relato da transfiguração, ou em Moisés, por exemplo, quando ele vem com o rosto resplandecente. Ele se preocupa conosco e manifesta a sua glória no meio de nós. As pessoas poderiam dizer: mas Jesus não é só aquele carpinteiro que a gente vê aí andando na rua, pela cidade. Certamente poderiam até questionar: ele perdeu a sua glória para poder se manifestar como um homem? Certamente que não. Ele abriu mão da sua glória para que nós pudéssemos ver. Ele, por amor de nós, abriu mão da sua glória para que pudéssemos ver a sua bondade em nós. Nós estamos diante da glória de Deus o tempo inteiro. Quando nós vemos a natureza, a fauna, a flora, quando nós olhamos para o lado, estamos diante da glória de Deus manifestada. O que devemos fazer é observar as coisas ao nosso redor e prostrar diante da glória do Criador de tudo. Não é à toa que existem civilizações que acabam adorando a natureza. Ora, nós adoramos o Criador. Vejam o que diz Gálatas 1, 3-5. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo.
o qual deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus por quê, meus irmãos? Porque Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Porque Ele nos livrou, porque Ele nos tirou da morte, das transgressões. Glória a Deus por isso. Glória a Deus e honra pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, Deus às vezes eleva as pessoas no trabalho, na academia, na escola, vários contextos. Mas, meus irmãos, certamente Deus nunca eleva ninguém com fim em si mesmo, com fim em nós. Quando Deus nos põe em posições de evidência, é para que nós reflitamos a glória dele. Jamais é para nós. Tudo é para glorificar a Ele. E quando nós entendemos essa verdade, nós temos o pleno reconhecimento de que em um dia podemos estar em posição de evidência e em outro não. E por isso nós glorificamos a Deus nos dois momentos. Tudo é para glorificar a Ele. A glória não é algo de Deus, a glória é Deus. Não é como um rei que tirando as suas vestes, tirando a sua coroa, tirando a sua capa, ele vira uma pessoa comum que poderia andar na rua e ninguém perceberia. Ele jamais poderia se esvaziar da sua glória, perder a sua glória. Ele é a glória. Sem a glória, ele não seria Deus. Por isso que quando nós louvamos, quando nós engrandecemos a Deus, nós estamos reconhecendo que Ele é grandioso, que Ele é glorioso. Em certa medida, quando nós dizemos queremos dar-te glória, se a gente for parar para pensar, nós não estamos dando glória a Deus, nós estamos reconhecendo que Ele é glorioso. Nós não damos glória a Deus, Ele já é glorioso por si mesmo, com a gente adorando ou não. Mas certamente, meus irmãos, é uma força de expressão. Nós fizemos isso porque estamos rendendo louvores a Ele. Nós não fazemos glorioso, Ele é glorioso. Nós temos que ser admiradores da glória de Deus para poder proclamar com os demais. A partir do momento em que nós somos admiradores, reais admiradores de Deus, o evangelismo é natural. E podemos falar aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas de escola, faculdade, seja onde for. Falamos disso de maneira natural. Por isso, se Deus é apenas um compromisso que você tem aos domingos, você não está reconhecendo que Deus tem glória na sua vida. Agora, já falamos que Deus é glorioso por si mesmo. E agora vamos entrar num outro ponto, que é Deus é glorioso na salvação. Porque assim, é muito fácil nós falarmos sobre só lhe deu glória na criação. Como nós vimos em Apocalipse 4:11, glória a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E essas teorias sobre a criação do mundo e do universo nada mais são do que tentativas humanas de tentar fazer com que Deus se encaixe nos conhecimentos do homem. Meus irmãos, esse é um tema bastante sensível aos jovens, né? Porque muitas das vezes é posto que a ciência e a religião são antagonistas, né? São antítese um do outro. Mas, meus irmãos, na verdade, não é. Parafraseando Louis Pasteur, cientista, diz: quanto mais eu estudo a natureza, mais me maravilho com a obra do Criador. Nós não temos que negar a ciência, nós não temos que ir contra a ciência. Pelo contrário, a ciência nos auxilia a compreender ainda mais a glória de Deus. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós procuramos, mais nós contemplamos que Deus é grandioso. Agora, milagres são realmente milagres. Não acho ali que cabe, isso é uma opinião minha, não acho que cabe ali tentarmos explicar milagres ou tentar trazer humanizações. Não, milagres são milagres. Se fosse algo assim, seriam fenômenos, seriam coisas naturais. Certamente milagres são milagres. Jesus fez milagres. Não cabe a nós tentar encaixar os nossos conhecimentos dos milagres. Agora, vejam, voltando agora para o tema da só lhe deu glória na salvação, veja o que diz Efésios capítulo 1, versículo 6. E nos versículos anteriores, Deus diz que Ele nos adota como filhos. Vejam o que diz o versículo 6. E para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Sabe por que Deus nos adota como filhos? Para o louvor dele mesmo. Efésios 1,
versículo 13 diz: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele havendo também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, a saber, o Espírito Santo. A partir do momento em que nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos um selo. Esse selo é o Espírito Santo. Para que serve um selo? Para marcarmos ali: é meu, me pertence. Compramos um livro e colocamos o selo. Me pertence. Agora vejam Efésios 2, versículo 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Repara, Deus nos resgata da morte quando nós estávamos mortos em transgressões. E nós vamos nos vangloriar de alguma coisa, meus irmãos? Nós não podemos dizer que nós compramos, nós não podemos dizer que nós merecemos. O sacrifício foi inteiramente do Deus Filho, pago através do seu sangue. Ele comprou servos inúteis, escravos do pecado, pelo preço do sangue. Não foi barato. A verdade é que só por ele ter se encarnado já era motivo de glória suficiente. Ele não precisava ter nos salvado. Mas glória a Deus que o fez. Nós temos que relembrar constantemente de onde que nos tirou o Senhor, do que ele nos livrou. Ele não nos livrou somente do inferno e do diabo, mas ele nos livrou da ira de Deus, que também é uma grande coisa por si só. Essa ira foi posta no Deus Filho para que nós nos salvássemos. E o Espírito Santo é a garantia dessa herança. É a marca que nós somos filhos de Deus. Tudo para o quê? Para o louvor da glória dele. A salvação é dele. Veja, Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. E agora quando avançamos para Efésios 2:13, diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Vocês que antes estavam longe, andando perdidos nos seus pecados, agora se aproximam mediante o sangue de Cristo. Romanos 11:33 diz: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Se dependesse de nós, meus irmãos, como diz o próprio pastor Eliel, né, aquelas músicas, aquelas frases que diz: dá-me de volta o que é meu. Se fosse depender disso, a gente estava mal. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não há nenhum justo, não há um sequer, não há um que não peque, não há um que busque a Deus. No entanto, a graça salvadora do nosso Senhor nos salvou. E agora ele nos olha como se nós nunca tivéssemos pecado na vida. Glória a Deus. Nós já vimos que Deus é glorioso em si mesmo. Nós já vimos que Deus é glorioso na criação e na salvação. E agora é preciso entendermos, meus irmãos, que Deus é glorioso e como Deus deve ser glorioso na vida cristã. E esse é o último ponto de hoje. Compreender o soli deo glória na vida cristã implica necessariamente entendermos o anterior, soli deo glória na salvação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se nós entendemos que a salvação não é mérito nosso, nós nos rendemos totalmente a Deus, porque nós sabemos que tudo que está aqui é vazio. Tudo que está aqui nesse plano terreno, nada se compara. Sabe por quê? Porque Deus nos salvou. Romanos 14:8 diz o seguinte: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nada mais importa, meus irmãos. Nós temos problemas, nós temos preocupações. Às vezes você pode estar passando por alguma dificuldade que nós não sabemos, mas Deus sabe. Mas sabe o que nos conforta? Que nada disso importa, na verdade. Deus nos salvou. Glória a Deus por isso. Ele estendeu a sua salvação para além dos judeus. Alcançou a nós gentios e agora nós já não somos mais chamados de gentios, somos chamados de filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Um dos exemplos de dedicação à fé cristã foi João Calvino.
Calvino foi um dos maiores nomes da Reforma, já pertencente à segunda geração de reformadores. Ele era francês, nasceu em Noyon, na França, em 1509, mais para norte de Paris. E desde sempre ele foi estudioso, ele já tinha o interesse de seguir como padre. No final, no meio do caminho, ele acaba indo para o direito, se forma em direito. E só que a questão é a seguinte, meus irmãos, a França não era muito aberta ao protestantismo. Nunca foi, aliás. A França era um dos países mais católicos da Europa. E o protestantismo não entrou lá com muita força. Não é à toa que, quando nós vimos, por exemplo, a Revolução Francesa, os dois grandes assim, motores do ódio eram a monarquia e a Igreja Católica. Gerou uma revolta gigantesca, porque a Igreja Católica era muito rigorosa na França. E aí, Calvino vai para a Suíça. E lá ele estabelece grande parte das suas obras. Em Basileia, ele escreve a sua primeira instituta dos 4 volumes que existem, as Institutas da Fé Cristã. Em uma viagem rumo a Estrasburgo, ele acaba fazendo um desvio em Genebra. E aí, um outro reformador chamado Guilherme Farel, e aí, pronto, isso. Guilherme Farel fica sabendo que Calvino está na cidade. Fica sabendo que Calvino está em Genebra. E Guilherme Farel faz um convite a Calvino a permanecer em Genebra, para poder avançar com o protestantismo, para avançar com as ideias reformadas em Genebra. Calvino já era estudioso, já tinha publicado uma das suas obras, e ele se recusa e diz, não, eu não quero, isso não é para mim, ser líder de igreja, resolver problemas entre irmãos, isso não é para mim. Ele se recusa inicialmente e fala, eu prefiro permanecer dos meus estudos, no meu descanso. Prefiro ficar quietinho. Me deixa quieto. Mas Guilherme Farel era muito ávido e muito insistente. E Guilherme Farel insiste mais uma vez com Calvino e diz o seguinte, repare, pode avançar para o próximo slide, por favor. Deus amaldiçoe o seu descanso e a tranquilidade que buscas para estudar. Se diante de uma necessidade tão grande, te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. Vejam como Guilherme Farel aqui coloca Calvino e Calvino cai em si, na verdade, né? Calvino fala, o que eu estou fazendo? Guilherme Farel sabia que Calvino seria usado por Deus em Genebra e poderia avançar e consolidar o protestantismo na Suíça. E ele chega a dizer palavras fortes, Deus amaldiçoe o seu descanso. Não se nega ao Rei da Glória, assim como nós vimos em Abraão. Esse é um dos maiores exemplos de glória a Deus na vida cristã. Quando Deus nos chama para avançar com a sua obra. Quando nós entendemos que a salvação não é mérito nosso, quando nós entendemos que tudo é para Ele, servir a Deus se torna algo natural. Não tinha como terminar esse dia, né, com batismos, um motivo de alegria enorme, não é? Glória a Deus pelos batismos de hoje, glória a Deus pelo irmão Adilson e irmã Silvana. Com um testemunho tão forte, os irmãos que estavam aqui na semana passada viram com certeza. Glória a Deus porque Ele tira a venda dos nossos olhos e nos mostra a verdade. E nós somos convencidos, o nosso coração duro se quebra e nós nos rendemos a Ele. Não tem como não dizer outra coisa além de só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Assim como Johann Bach, no final das suas músicas, escrevia SDG, só lhe deu glória no fim de todas as suas partituras. Só lhe deu glória onde estivermos, meus irmãos. Só lhe deu glória no trabalho, só lhe deu glória na faculdade, só lhe deu glória na escola, onde estivermos. Na família, principalmente. Glória somente a Deus. Amém, pastor? Não sei se os irmãos concordam comigo,
mas ganhámos mais um pregador. Um pregador que está na linha daqueles que já têm estado aqui, têm pregado, têm provado, que é o quê? A Deus toda a glória, mas a palavra de Deus é soberana, tem a primazia. E o pregador da palavra que nós gostamos aqui, que damos graças a Deus, é aquele que abre a palavra e deixa que a palavra fale. E isso aconteceu hoje, uma vez mais. Amém? É. E com esta palavra e com este culto finalizamos esta ênfase ou esta participação especial do mês dos jovens. E eles escolheram para este tempo, para este mês, considerando que outubro tem 5 domingos, exatamente colocar em cada um destes domingos um dos pilares da reforma, que foram sendo apresentados aqui, pilares esses de reformadores e que só posteriormente é que de facto acabaram por ficar marcados como sendo fundamentais no protestantismo e das igrejas que estão dentro dessa linha. Somente a graça, somente Jesus, somente as Escrituras, somente, que mais? A fé, somente a fé e somente a Deus toda a glória.